Fala galera, vamos acompanhar a turma do Sport Center debatendo Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que já estão classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eles debateram qual brasileiro teve o melhor desempenho na fase de grupos do torneio. Vamos acompanhar aí o debate. É muito boa também, né? Lê aí pra mim, Jailson. Só a doleta? Vai. Pai do céu. Vai. 27,71 milhões. De quê? De doletas. Botafogo? Dólares pro Flamengo. E aí os três iguais, né? 26,71 milhões de dólares para Botafogo, Fluminense e Palmeiras. Meu Deus do céu, hein? Bota porque perdeu um jogo e o Palmeiras porque empataram um jogo e aí o valor é menor. 26,71 vezes 6, de gracinha, assim. 160 milhões. É quanto? 160 milhões. Quer falar um pouco mais alto? 160 milhões. Agora, se eu fizesse 6,5 ali do Flamengo, dá 175, por exemplo. Ah, não. Não Precisa, né? Não. Precisa. Temos os 4 brasileiros classificados. O que isso significa? Te surpreende, de certa maneira, do que era prévio, do que aconteceu, do que temos hoje? Sim, surpreende, né? Principalmente no caso do Botafogo. Assim, é um grupo dificílimo. Por mais que as avaliações pré esse Mundial eram de que os times europeus chegariam em fim de temporada, os times europeus aquilo, os times europeus não levam a sério, nananã. Tudo isso ainda assim era um PSG e um Atlético de Madrid, né? Dentro do grupo do Botafogo. E também pelo contexto do Botafogo, e também pelo momento atual, pelo ano de primeiro semestre de 2025 do Botafogo, né? Que negociou, abriu mão de pré-temporada, o treinador chegou tarde, muitos jogadores saíram, o elenco passou... Oi? Perdeu 2 taças. Perdeu 2 taças, o elenco passou por muitas mudanças, né? Não foram só ali Almada e Luiz Henrique falando do time principal. As peças que participaram das campanhas vitoriosas também deixaram o Botafogo. Então, acho que por isso, assim, o Paiva, aqui dentro do contexto do futebol brasileiro com o Botafogo, ele já tinha mostrado ali algumas ideias, ele já tinha mostrado ali como ele poderia formar esse Botafogo para ser forte no Mundial. E chega ao Mundial ainda com a notícia de Igor, Cuiabano, de Jair, né, da saída desses jogadores também da equipe. Então, de fato, assim, muitos elementos que poderiam ter levado o Botafogo a tchau, só vim aqui disputar essa primeira fase e foi eliminado. Mas não, acho que a equipe fez um jogo, assim, perfeito contra o PSG, conseguiu se manter contra o Atlético de Madrid. O Palmeiras talvez ali em baixo desempenho, poderia ter desempenhado melhor, mas são muitos aspectos, né, que envolvem esse tipo de competição. Inclusive, você recebeu a piscadinha do Messi. Não dá. Assim. Não dá. Não dá, não tem condições. Isso não poderia acontecer. Acho que o Mendel reconectou e a gente segue nosso papo. Porque faltou atualizar, então, o lado do Flamengo, Mendel Bidlovski. É isso aí, Mari. Como um filme da Disney, aproveitando que a gente está em Orlando, final feliz. Agora o áudio voltando, tudo certo para a gente falar sobre o Flamengo, que já está na preparação aqui em Orlando para essa partida contra o Bayern de Munique. Ontem fez um primeiro treino do Flamengo aqui no complexo ESPN Wide World of Sports. O Bayern de Munique, agora há pouco, também já fez o primeiro treino dele aqui em Orlando. As duas equipes vão treinar aqui na cidade, na Flórida, para essa partida de domingo em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Bayern de Munique, eu dizia, né, na outra participação, tem um ataque poderoso, né? Em 53 jogos na temporada, fez 150 gols. O Bayern de Munique, campeão alemão, mas que caiu na Copa da Alemanha para o Bayer Leverkusen e foi eliminado na Champions League nas quartas de final pela Inter de Milão. Bayern de Munique vem com esse ataque poderoso e o Flamengo também vem com jogadores que têm desempenhado um ótimo papel nesse Mundial de Clubes. A gente começa a desenhar o Flamengo para essa partida contra o Bayern de Munique, observando os últimos jogos, também observando o que o Filipe Luís tem feito nos jogadores, como que ele tem poupado alguns atletas. Então a gente imagina o Flamengo com o Rossi no gol, e aí na direita fica a dúvida, né, se joga Wesley ou Varela, depende daí da opção tática do Filipe Luís. Isso também muda também a zaga, que dependendo da opção na lateral direita pode jogar o Danilo, pode jogar o Léo Ortiz na defesa, o Léo Pereira completando a zaga, e na esquerda deve ser o Alexandro, mas pode ser também o Ayrton Lucas. No meio, a gente imagina um meio-campo que já tem jogado nesse Mundial de Clubes, um entrosamento muito bom entre Eric Pulgar e Jorginho, os dois volantes do Flamengo. O Arrascaeta na armação da equipe, tem feito bons jogos, foi muito elogiado no jogo contra o Los Angeles FC. O Gerson pela direita, Luiz Araújo pela esquerda, e na frente pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Plata. Esse é o
Flamengo para enfrentar o Bayern de Munique. Jogadores do Flamengo, como eu disse, tem outro treino hoje no fim do dia. E ontem os jogadores do Flamengo que jogaram na Juventus tiveram um encontro muito legal com os atletas da Juventus, visitaram o hotel onde a equipe italiana está concentrada aqui em Orlando. O Danilo, que jogou por 5 anos na Juventus, o Alexandro, 8 anos, foram recebidos com muito carinho pelos atletas da Juventus, um momento legal e agora, claro, concentração total para essa partida contra o Bayern de Munique. Mari. Fica na conversa com a gente, Mendel, você, o Linares, o Tonhão também. Quero só ouvir o Jailson. Uma pergunta fácil, assim. Quem foi o melhor brasileiro da primeira fase? Junta tudo para mim. Igual a escola de samba, eu quero saber... Quesitos. Todos os quesitos. Nível, apresentação, feitos, nível de dificuldade, apresentação taticamente. Qual time saltou mais nos olhos de vocês? Não, a pergunta foi pro Jair. Depois eu repasso para você. Então, com a bola, acho que o time que melhor atacou dos brasileiros foi o Flamengo e o time que melhor se defendeu dos brasileiros foi o Botafogo. Se eu pudesse dividir, eu dividiria assim, porque... Se não pudesse? E se não pudesse? Praticou melhor futebol o Flamengo, pô. O Flamengo praticou melhor futebol. Só que o Botafogo, tendo em vista a situação dos grupos, eu tô contigo. Ninguém imaginava que o Botafogo fosse conseguir passar da fase de grupo. Ninguém não, né? Sim. A grande maioria aqui de nós, no caso. Mas o Botafogo conseguiu um feito histórico, que foi vencer o PSG, e jogou ali com regulamento contra o Atlético de Madrid. Então, assim, defesa sem a bola, para mim o Botafogo fez partidas espetaculares. Mas com a bola no pé foi o Flamengo. Tá com ele, Mari? Tô, assim, se a gente olha o rendimento do Flamengo nas partidas, estratégia, como o Felipe pensa o jogo e não abre mão das convicções. É claro que vai ser legal, né, de observar agora o comportamento do Flamengo e dessas ideias diante de um Bayern que é muito forte com a bola, que também não abre mão das suas convicções de tê-la, principalmente. Mas eu acho que o Flamengo, ele aproveitou esse processo para jogar mesmo, né, para jogar bola. Linares e Tonhão, dito tudo isso, o Botafogo ele chega como mais favorito contra o Palmeiras pelas atuações e pelo que a gente viu na primeira fase? Acho que dá para trazer um pouco desse ponto, talvez no aspecto da confiança com que o Botafogo chega, né? Sem dúvida, a vitória ali sobre o PSG é um dos pontos que os jogadores, o próprio Renato Paiva destacavam muito, que se sentiram muito desacreditados em relação, não internamente, mas de fora para dentro, que estavam sem possibilidades, né, do que se via de fora, de chegar a oitavas de final, e principalmente o jogo contra o PSG marca muito essa, digamos, virada de chave de um time que até antes do começo do torneio, o Igor Jesus mesmo destacava, né, numa entrevista lá em Santa Bárbara, desse processo de equipe ganhando confiança, né, por ter mudado de treinador no começo do ano e tudo mais, e acho que nesse aspecto, pelo menos, da confiança e até do entendimento do o que a equipe quer propor, dá para sentir talvez nesse aspecto, né? Com certeza. E a gente tem que lembrar, né? O Luiz Henrique, por exemplo, ele fala: o time que melhor defendeu contra o PSG na temporada inteira para ele foi o Botafogo. A única coisa que eu tenho de ressalva com relação a isso é que o próprio Luiz Henrique, ele poupa 4 jogadores do jogo contra o Botafogo, sendo 2 deles 2 meias que eram muito fundamentais. Ali, obviamente que o Vitinha jogou, mas não ter o Fabian Ruiz jogando, nem o João Neves, desconfigura um pouco o que o time faz, e já não tinha o Dembélé. Então, assim, não é o 100% PSG. Isso daí não é desculpa, mas, assim, obviamente que para o Botafogo ajudou. Isso ajuda também. Agora, o que o Botafogo fez, especialmente no segundo tempo contra o PSG, é de encher os olhos, porque o PSG não chegava, não conseguia chegar ao ataque, criar chances que você fala, como foi com o Atlético de Madrid, né? A gente percebia que o Atlético de Madrid conseguia criar muito. Não, o PSG não conseguia. Contra o Atlético de Madrid, que eu acho que é um jogo até mais parecido com o que vai ser com o Palmeiras, no sentido do calor, que os jogadores do Botafogo não tinham ainda sofrido com o calor que fazia aqui. Então eu acho que o Botafogo, contra o Atlético de Madrid, até jogou um pouco mais aberto em alguns momentos, e no segundo tempo sofreu muito mais. Mas eu acho que o Botafogo, por tudo que fez, ele encheu os olhos não só, né, no Brasil, mas também, especialmente até dos europeus que queriam saber mais sobre o que o Renato Paiva estava fazendo aqui com o time. Eu acho que a gente tem que só ajustar uma questão, porque eu vou falar, eu estou já fazendo minha terapia antes de falar, tá? O que os brasileiros, os 4, fizeram foi muito grande, a classificação dos 4. Mas dentro desses 4, não é que o Palmeiras foi o que mais me decepcionou. Sim. Vou explicar no sentido de, pelo tamanho que tem o Palmeiras, pelo tempo de trabalho que tem o Palmeiras e por como o grupo se apresentou. O empate com o Porto na primeira rodada foi o primeiro desenho que a gente teve de Mundial, e foi muito grande. E depois a gente foi percebendo que, na verdade, esse Porto não é um Porto... Tá em crise, tá mandando todo mundo embora agora. Vai ter uma barca que vai mandar 7, 8 jogadores do Porto para fora.
Contra o Al-Ahly, beleza, foi uma estratégia diferente, muito condicionada por tudo que apresentou. E contra o Inter Miami, a gente falava da dificuldade que o Inter Miami nem era para passar. Exato. Porque é o MLS, porque é o campeonato. Mas o Palmeiras buscou um resultado histórico. Sim, porque ele estava perdendo por 2-0. Termina em alta porque ele perdeu. Então, assim, Mari, mas o Fluminense não foi a mesma história? Sim, mas eu tinha uma expectativa diferente do Fluminense. Então, só que ao mesmo tempo eu não sou doida, eu já tô fazendo a correção. Eu não tenho coragem de falar que a vida... Pede pra recortar tudo. Não, tem que cortar tudo. Eu não sou doida de achar que o Palmeiras, ele só consegue me apresentar isso. Porque eu já vi o Palmeiras dando passos gigantescos de uma rodada para outra, de um jogo para outro. Mas, para mim, em certo momento, o Palmeiras me deveu alguma coisa na primeira fase. Justamente por isso que... Calma. Não, justamente por isso que a gente falou do 50-50. Porque a gente sabe o que o Abel Ferreira consegue tirar desse time. Dito isso. Justamente por conta de ter feito a primeira fase abaixo. Faz uma primeira fase abaixo e agora é isso. São 90 minutos, né? Pode ter os 120. Mas faz a primeira fase abaixo e o Abel Ferreira sabe mais do que ninguém transferir a responsabilidade, jogar o favoritismo pro outro lado, deixa lá que estão batendo na gente, estão exaltando o Botafogo e tudo mais. Olha lá que estão falando de vocês. Olha lá essa menina. Olha lá que não sei o que que vão recortar aquela menina lá da ESPN, olha o que ela falou da gente. Enfim, e o Abel Ferreira sabe trabalhar muito bem dessa forma, justamente para chegar no jogo decisivo, que vai ser o do próximo sábado, e tentar tentar mudar completamente o cenário que a gente vem falando do Palmeiras. Mas ele vai ter um pouco de trabalho, porque as peças que ele... A gente está falando de banco, né? Quando ele bota os caras do banco para titular, os caras não executam a mesma coisa, né? Não performam da mesma forma quando vem do banco. Então, acho que ele precisa... Enfim, conseguir fazer com que o time do Palmeiras volte a jogar, ou pelo menos tenha a intensidade que teve contra o Porto. Mas você acha que esse caso do... Antes, posso fazer uma pergunta para os meninos, pro Linares e pro Tonhão? À vontade. Não. Porque o Palmeiras e Botafogo são os únicos brasileiros que vão jogar no horário do sol ali, né, no ápice. Aí, como que tá temperatura, pessoal? Só pra gente entender se isso, de fato, pode ser um fator em Palmeiras e Botafogo. O jogo até, né? Então, você condiciona, né? Fica um jogo tecnicamente baixo. Não, pode ser um fator sim, Mari, porque é bem verdade que ontem, durante a noite, choveu, isso caiu um pouquinho a temperatura, só que assim, ontem chegou a bater 38 graus, né? A temperatura caiu. Térmica de 42 ontem. Agora tá um pouco menos, 32 graus de temperatura nesse momento, sensação térmica de 36. A gente tá às 11h41 daqui, bem perto do que seria o horário do jogo, né? Então, e agora ainda tá até, o sol ainda... o sol até deu uma sumida agora, tá? Então alivia um pouco. Mas realmente, mesmo na sombra, é aquela sensação de abafado. Rapidamente você começa a sentir, digamos, o cansaço que traz o calor. Então esse jogo no meio-dia, o do Botafogo naquela partida, não estava tão quente quanto foi na primeira rodada do PSG Atlético de Madrid. Então estava assim uns 25, 26 graus naquele jogo em Pasadena. Agora, no sábado aqui, dá para esperar termômetro nessa casa, tá, né? Acima dos 31 graus, até com possibilidade de chuva, mas assim, acho que não vai ter a chuva, mas vai estar muito abafado. Aqui à noite faz 23, 24 graus, então pode esperar que vai estar bem quente mesmo. Ô Mendel, o jogo no domingo do Flamengo é às 5 da tarde pra gente aqui. Que horas que é aí? Vai ser às 4 da tarde, né, no horário de Miami, mas também vai estar muito quente também. Aqui também a temperatura está muito alta, não tanto quanto lá onde está o Linares e o Tonhão. Aqui neste momento 31 graus, sensação térmica de 35 graus, mas em Miami está mais quente que Orlando. Então a gente imagina uma temperatura alta para essa partida contra o Bayern de Munique, que é um fator que preocupa o Bayern, né? Até o Vincent Kompany tem rodado bastante o elenco do Bayern de Munique, já falou abertamente sobre essa questão da temperatura, como isso afeta o rendimento do time dele, como ele está preocupado com o desgaste dos jogadores, por isso rodou tanto o elenco. Então é um fator também importante para essa partida entre Flamengo e Bayern de Munique. Mari, você queria complementar antes de... O Palmeiras deve ter mudanças na escalação para enfrentar o Botafogo neste sábado, às 13 horas de Brasília, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Além de Aníbal Moreno estar perto do retorno, o técnico Abel Ferreira avalia qual será a formação ofensiva da equipe. Maurício foi escalado como titular na estreia contra o Porto, mas perdeu a vaga para Rafael Veiga nos confrontos contra Al-Ahly e Inter Miami. Só que, nas vezes em que saiu do banco de reservas, Maurício teve desempenho mais destacado.
Ele deu uma assistência contra o Al-Ahly e marcou o gol de empate contra o Inter Miami, segunda-feira passada. Abel Ferreira explicou que a mudança, especialmente na partida diante do time norte-americano, que alia uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, foi pela experiência. Decisão pelo Veiga era para ter mais experiência nesse jogo. Era trazer mais dinâmica e robustez física, declarou. Diante do Porto, Maurício jogou até os 20 minutos do segundo tempo, com 28 passes tentados, 20 certos, 2 finalizações e 6 tentativas de quebras de linha do adversário, bem-sucedidas em 7 tentadas. Veiga o substituiu com boa participação, 14 passes certos, 1 finalização e 3 quebras de linha em 7 tentadas. Tanto contra o Al-Ahly quanto contra o Inter Miami, Abel optou por jogar em transição e neste cenário entendia que o estilo de Rafael Veiga se encaixava melhor no plano. Contra os egípcios, sob forte calor, o camisa 23 jogou só o primeiro tempo e foi mais apagado. Acertou 6 passes, fez 2 quebras de linha em 3 tentativas e não finalizou. Maurício o substituiu no intervalo com 11 passes certos, 2 finalizações e 1 assistência, além de 2 quebras de linha do adversário. A estratégia se repetiu no empate em Miami. Veiga atuou na etapa inicial, com 14 passes certos e 2 quebras de linha bem-sucedidas. Já Maurício, na etapa final, acertou 26 passes, finalizou 3 vezes, marcou o segundo gol do Palmeiras e quebrou linhas em 7 oportunidades. O primeiro jogo, quem iniciou foi Maurício, no segundo e no terceiro foi o Veiga. Maurício entrou bem e fico contente nisso, porque há jogadores que, quando iniciam, não têm o mesmo rendimento quando entram do banco, relatou Abel. Depois que a substituição, como já tinha acontecido contra o Porto, quando troco um pelo outro, a equipe ganha energia. Isso é ótimo, completou. No treino desta quarta, Abel Ferreira ainda não teve elenco completo à disposição. Por isso, não esboçou a escalação para o duelo com o Botafogo. O técnico terá mais 2 atividades antes do confronto, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.